Doutor, é que eu estou dizendo assim que não estava acesa a luzinha ainda, né? Doutor, obrigado por ter vindo, mais uma vez, boa tarde. Boa tarde, J. Bernardes, e boa tarde aos ouvintes da Nereu. Essa camisa verde tem tudo a ver com o meio ambiente, coisa e tal, não? É por causa do metrô. Boa, também, desde criancinha, do metrô, não? Desde pequenininho. Muito bom. Olha, o assunto hoje é sério, hein? A gente está brincando aqui, mas o assunto é seríssimo hoje. E aí, então, você pode pegar o telefone se quiser interagir, quiser perguntar, tirar alguma dúvida, não é? Impactos que podem ser causados pela TV sobre as crianças. Olha aqui, ó. A participação da mídia televisiva na vida de todos e principalmente das crianças e adolescentes é enorme. Ela forma opiniões, cria conceitos, direciona o consumo e influencia o comportamento. As crianças, em especial, imitam o que vem na tela ou incorporam padrões de comportamento por ela propostos. Por isso, abordaremos o assunto nesta tarde. E eu vou me estender um pouquinho mais, doutor Mário Celso, se me permite. Tem até os tais dos desenhos animados, né, que comprometem, às vezes, a inteligência das crianças e o comportamento até, né? Com aqueles desenhos, eu diria, um pouquinho pesados, né? Muito agressivos, violentos até, eu diria. Uhum. Então, eu gostaria que o doutor Mário me respondesse a seguinte indagação, doutor Mário. A TV realmente é prejudicial às crianças? Sim, J. Bernardes, a gente vai conversar um pouco sobre isso, porque é um assunto importantíssimo, né? Também acho. E o que eu estou trazendo aqui não é o que eu acho, né? Ou não é o que a gente imagina. Eu trago aqui opiniões do Departamento Científico de Segurança da Criança e do Adolescente da Sociedade Brasileira de Pediatria. Né? Este departamento dessa sociedade faz algumas considerações a respeito deste assunto. Infelizmente, grande parte da programação atual oferecida pelos canais de televisão envolve violência. Centenas de estudos sobre os efeitos da exposição a essa violência nas crianças e adolescentes têm sido realizados pelo mundo afora, não só no Brasil, claro, e permitem pressupor que crianças possam, veja só, tornar-se imunes ao horror da violência. Meu Deus. É como se os atos violentos e a prática da violência pela própria sociedade começasse a ser entendido pela criança como uma coisa normal. Olha, essa frase que o senhor colocou aqui, tornar-se imunes ao horror da violência. Exatamente. Olha só. Segundo, gradualmente aceitar a violência como forma de resolver conflito. Então, é a história do mocinho do bandido, é a história do Tom e o Jerry. O Jerry faz o Tom engolir uma banana de diamante e explode o Tom. Ok? Isso, inclusive, alguns psiquiatras caracteriza o comportamento psicopático, uma vez que o Jerry tem prazer em explodir o Tom. Pois é. Muito bem. A terceira colocação desse estudo é que a criança reproduz a violência observada nos filmes. Ela reproduz isso, ela pode reproduzir isso. E, por último, ela pode se identificar com características inconvenientes de vítimas ou de agressores. Então veja a confusão na cabeça de um pequeno ser que vive em cima ou na frente da televisão, e dos filmes, e dos videogames, etc. E isso é uma coisa que os pais têm que saber orientar, têm que saber organizar, limitar, para que a criança tenha um crescimento saudável. Olha aqui, eu quero indicar você que está aí do outro lado e perguntar o seguinte: você que está nos ouvindo, seja mãe, seja pai, você deixa o seu filho por um longo período, por um longo tempo diante da televisão, principalmente à tarde, onde tem aqueles desenhos? Tem aqueles desenhozinhos tranquilos, tal, que não causam nenhum problema. Mas a maioria do tempo que a TV existe são aqueles desenhos animados com violência. E aí, você controla a permanência do filho aí diante da televisão nesses horários? Eu queria que você ligasse para cá e nos interagisse conosco.
né, a respeito desse assunto, aliás, que é um assunto deveras importantíssimo. E tem outra coisa, doutor, até gostaria que o doutor explicasse. Comumente a gente vê crianças com perfil agressivo, porque na infância, bem lá na tenra infância, olhava muito a televisão e gostava daqueles tiroteios, daquelas caveiras, daquelas coisas, gente fazendo como é que é o embrulhozinho da pólvora, da dinamite e coisa. Isso pode acontecer, pode ser real também depois para essa família. Né? Veja, J. Bernardo, nesse estudo que eu trago aqui, existem descritas algumas dificuldades escolares por conta do excesso de exposição à televisão, sim, principalmente nas crianças antes dos 2 anos. Antes dos 2 anos? Veja só. Ela já concatena aqui, assim, na mente já as coisas? Fica lá. Tranquilo. Então, veja só a importância disso tudo, né? E volta e meia a gente escuta a frase, né? A babá eletrônica, né? Que na verdade, a televisão não deixa de ser uma babá eletrônica. Uma babá eletrônica, mas tem efeitos deletérios muito importantes que as famílias, os pais, precisam estar cientes. Então, assim, ó, além dos efeitos citados, né, há pouco aí pelo Dr. Mário Celso, tipo de aceitar a violência como forma de convívio, ou reproduzir essa violência, o que mais pode estar associado, Dr. Mário, à permanência prolongada das crianças em frente à TV? Isso que eu falava há pouco aí. Diz a Sociedade Brasileira de Pediatria, nesse trabalho dela, primeiro, que as crianças começam a praticar atividades solitárias e sedentárias, com hábitos alimentares inadequados, excesso de consumo de alimentos tipo batata frita, pipoca, bolacha, alimentos com altos valores calóricos e muito ricos em sal, sim, podendo levar à obesidade e elevação da pressão arterial. Por que isso? Porque ela fica sentadinha no sofá, vendo televisão a tarde inteira, sim, e consequentemente fica comendo. Certo. E comendo esse tipo de alimento que não é muito saudável. 2, a criança que vive muito tempo frente à televisão reproduz insultos e agressões expostas nos jogos de computador. Distúrbios do sono, tipo insônia, pesadelo, tudo isso pode acontecer na criança exposta há muito tempo à televisão. E a gente, até se me permite, doutor Mário, e a gente vê, eu mesmo já vi crianças acordando durante a noite com aqueles sonhos terríveis porque assistiu muita televisão à tarde. Exatamente. E aí acontece isso. Veja outra coisa interessante aqui, J. Bernardes. Diminuição da prática saudável da comunicação interfamiliar e isolamento. Isolamento pessoal. Então, a criança que vive muito tempo na televisão começa a aprender esse tipo de prática não saudável. Certo. Ela fica isolada, ela fica escondida lá no cantinho dela e daí ela não interage. Né? Estão descritas algumas dificuldades escolares, já falei, e a exposição maciça da criança à propaganda focada em cigarro, em álcool, em roupas de grife, brinquedos da moda, enfim, há um excesso de consumo do supérfluo. Isso é trabalho da Sociedade Brasileira de Pediatria. E tem mais. Certo. Tem alguma relação com antecipação da atividade sexual por hiperestimulação e está ligada a distúrbios de atenção, como eu já falei há pouquinho, nas crianças entre 7 e 8 anos de idade, que foram muito expostas à televisão antes dos 2 anos de idade. Então vejam quanto problema isso pode trazer para uma criança. Né? É verdade. Olha, e tem mais, eu até ia falar isso aqui, o doutor já me antecedeu e já colocou com muita propriedade. Geralmente essas crianças, quando vão para a escola, o aproveitamento delas na escola é muito fraco. Porque estão envolvidas cada vez mais com desenhos animados, com filmes de violência, com essas propagandas aqui, principalmente de cerveja, de álcool, de coisa e tal. E aí é uma pergunta inevitável, doutor Mário, né, que eu tenho que fazer. E o futuro, então? Como é que será o futuro dessas crianças? Pois então, na verdade, assim, nós estamos nesse primeiro momento da conversa, né, J. Bernardes, meio que
demonizando a televisão. Né? Pois é. Mas há necessidade de, primeiro, conviver com toda essa nova tecnologia, entender isto, e buscar nisso, eu vou falar isso no final, e buscar o que tem de bom nisso. Se é que tem alguma coisa de bom nisso. Alguma coisa de bom tem. Produtivo deve ter alguma coisa. Não é possível que de todo ruim, não, né? Existem inúmeros programas educativos na televisão. Também. Né? Aliás, é um modo muito prático de veicular informação às pessoas. Ok? Certo. O drama é o excesso, o abuso e o não controle do que se informa lá ou do que se veicula lá. Do que se expõe. E aqui a gente não pode sequer imaginar que possa haver assim algum programa de crítica ou de como é que chama isso? Antigamente foi muito praticado. Você pode falar, você não pode falar, você pode escrever, ou você não pode escrever. Havia todo um policiamento em cima disso. Né? Isso. Não, a gente não está falando isso. A gente quer que as pessoas entendam, os pais entendam que nem tudo aquilo é bom, tem alguma coisa lá que é útil, e que a criança tem que ser exposta a isso no momento certo e por um tempo correto. Ou talvez gradativamente. É isso sei aí. lá, né? Mas o doutor concordaria comigo se eu dissesse que na maioria dos programas televisivos é coisa ruim para a criança. Depende, J. Bernardes. Assim, tem programas infantis que são educativos, que ensinam. Sim, mas eu estou falando da maioria deles. Assim, agora, a maioria deles, especialmente no horário nobre, chamado, pois é, em que as pessoas estão em casa assistindo aos programas e às novelas e por aí vai. Não, esse é o tipo de coisa que criança não devia estar exposta. Não, né? E o doutor, no caso, acompanhando, sugerindo e até pensando nessa questão, acha que seria bom para a televisão brasileira, para as famílias, adotar certos critérios, como dizer, olha, isso aqui a criança pode ver, tal hora pode passar ou não, se é que isso a gente tem condição de falar. Já existe, né, J. Bernardes? Já existe, né? Programas impróprios para menores de tantos anos. Existe lá. Mas eu acho que isso é mais pro forma. Mas o drama, assim... Está lá 10, 12 anos. Tá lá. Alguém postou aquilo lá e aquilo lá tem algum fundo de verdade. O drama volta àquele negócio. Cadê o pai e a mãe? Cadê o pai e a mãe? Esse é o problema. Esse é o problema. O maior problema é esse. Isso. E assim, não vamos jogar culpa em cima de pai e mãe. Eu acho que pai e mãe têm uma atividade cruel hoje em dia de correr atrás da máquina e educar filho. Né? Mas eles têm que estar atentos a isso. Mas é exatamente por isso que eu acho que acontece essa exposição, com alguma dificuldade. Por quê? Porque os pais hoje já não têm mais tempo de ficar com os filhos, de dialogar com os filhos. E aí o filho vai fazer o quê? Vai lá na frente da televisão. Aí surge o comportamento isolado. É isso que o doutor falou aqui. É exatamente isso aí. Aí a criança já fica meio assim, de lado, já não. Quando é para falar com alguém, se sente envergonhada, já não tem mais aquele. Não consegue. Aquele perfil de conversar naturalmente. Não consegue, porque aprendeu que a relação é de agressão. O mais forte é o que vence. Certo. E o mais forte é aquele que bate mais, que machuca mais. Não é o que tem mais argumento. Esse tempo, a Xuxa não está mais, né? Agora a Xuxa foi para os Estados Unidos. Agora saiu do Brasil, então, disse que quer morar um tempo nos Estados Unidos para aliviar, para arejar a cabeça, aquela coisa e tal. Na verdade é que não tinha mais espaço para a Xuxa dentro da TV Globo momentaneamente. Depois, quem sabe, até ela volta. Mas um amigo meu nunca esqueça esse, Jota, como é que essa mulher pode ser considerada rainha dos baixinhos quando tem lá as moças que dançam com ela, aparecendo a calcinha? Claro, é muito pudor, muita coisa assim, muito policiamento, tudo bem. Mas, naturalmente, as crianças vão se espelhando naquilo. O doutor falou há pouco agora aqui. Né? Sim. E aí vão se sentindo cada vez mais capazes. Sim. Isso é um lado negativo também. Né? Exatamente. É bem isso aí. Agora, Xuxa, rainha dos baixinhos, aí... não, doutor. Não sei. Não vamos, assim, simplificar muito o problema. O problema é muito mais sério que isso. Não, eu sei disso. Muito mais sério que isso. Né? Mas eu tenho que ironizar um pouquinho, porque para chamar a atenção dos pais... Entenderem. Claro, para chamar a atenção dos pais. Porque, às vezes, o diabo é pintado de várias cores. Não é? E aqui a gente não está entrando em religiosidade absolutamente, mas constatando a realidade das coisas. Tem alguma relação com a antecipação da atividade sexual por hiperestimulação,
está ligada a distúrbios, né, tal. Isso aqui o doutor vai falar daqui a pouquinho também, já falou. Agora, uma coisa que eu fiquei aqui estupefato. Já a partir de 2 anos ela já tem na cabeça, já formata as coisas, é isso, né? A criança? A criança é um ser em desenvolvimento e em construção, Certo. desde que nasce, né? E ela vai aprendendo o que ela vivencia à sua volta. Certo. Ela vai aprendendo com os pais, na ausência dos pais, com as pessoas que ela vê. E ela pode estar vendo pessoas e comportamentos e conceitos na televisão. Sim. Ok? Então, há necessidade das pessoas, de novo, ficarem atentas a isso. Né? Muito atentas a isso. Né? Certo. E começar a observar assim, de que forma meu filho brinca? Como é que ele brinca? Ele brinca destruindo. Tem uma fase que a criança, O comportamento. tem uma fase que a criança destrói o brinquedo. Ah, é? Para ver o que tem lá dentro do brinquedo. Para A descobrir, criança para é descobrir. curiosa. Mas essa é uma forma de destruir, e tem outras formas de destruir, Certo. de agredir, uma forma agressiva de fazer as coisas, né? Então, começar a perceber isso nas crianças, nos filhos, né? Começar a entender que o machão, eu não preciso criar o meu filho como um machão, um agressor, isso está errado, e às vezes o pai nem quer isso, mas ele acaba aprendendo isso nos filmes que ele vê. A gente comentou isso aqui há pouquinho. Né? Então, vem o assunto assim, que acho que chegou no momento, Jota. O que o pai tem que fazer? O que a mamãe tem que fazer? Então, vamos ver o que diz a Sociedade Brasileira de Pediatria nesse aspecto. Vamos lá. Então, por exemplo, vamos lá. Reduzir o tempo para ver televisão a 1 ou 2 horas por dia. Então, por que 1 ou 2 horas? Por que não só meia hora? Porque, enfim, eu tenho que ter um motivo de negociação com a minha criança. Eu tenho que negociar com o meu filho. Filho, é 1 hora de televisão. Ou é 2 horas de televisão. Enfim, determinar um tempo. É isso que significa esta frase. Determinar um tempo. E evidentemente que esse tempo vai ser aquele tempo apropriado de programas que lá possam ser educativos. Naquele momento do dia em que a televisão se presta para isso. Certo. 2. Ajudar o filho a encontrar outras atividades que substituam a televisão. Como esporte, hobby, atividade familiar em grupo. Você falou há pouquinho que os pais não têm mais tempo. É uma meia verdade mesmo, Jota Bernardes. Mas tem que haver um tempo para levar o filho no parque. Tem que disponibilizar. Para levar o filho para jogar futebol. Até porque o tempo é nós que fizemos, doutor Marcelo. Isso mesmo. É isso. É bem isso aí. Então, as pessoas têm que começar a perceber isso. Será que eu estou dando um tempo adequado para o convívio do meu filho comigo mesmo? Para me ensinar o meu filho? Todo pai ensina. Terceiro, conhecer os programas que o filho vê. Saber direitinho o que ele está vendo. Quando eles mostram cenas de sexo, abuso de droga ou violência, a violência, ajudar a compreender o que estão vendo. Mostrando toda a extensão do problema. Olha só. Então assim você vê... E não apenas ficar rindo e aceitando passivamente. Isso. Você falou um pouquinho das meninas que dançam lá, seminuas lá no programa lá, esse aí. O seu pai estiver junto explicar o que é aquilo e por que é aquilo, de uma maneira correta, sincera, honesta, a criança vai minimizar um pouco o impacto daquilo que ela viu. Agora, se ela estiver sozinha vendo isso, ela vai fantasiar. Ok. Impedir a instalação de aparelho de televisão no quarto da criança. Olha, isso aqui, o que eu mais tenho visto é a mãe e o pai dizer, não, eu preciso comprar uma TVzinha para colocar no quartinho do meu bebê. Olha só. Conselho da Sociedade Brasileira de Pediatria. Não instalar aparelho de TV no quarto da criança. Por quê? Isso é nocivo, né, doutor? Porque lá é o quarto em que o pai ou a mãe vai presenciar o início do sono, contando história, contando quem foi o avô, o bisavô, o histórico da família, é importante isso. Enfim, é o momento em que a gente pode ficar mais atento ao filho e em vez de deixá-lo exposto à televisão. Perfeito. Manter livros, esse é um macete muito interessante. Manter livro, revista e jogos de tabuleiro, quebra-cabeça, fim, lá na saleta da televisão. E tem que começar nessa idade, porque o brasileiro lê pouco, infelizmente. Então, se a criança tiver opção, outra, que não só a televisão, quem sabe, com algum estímulo,
ela prefira um bom livro ao invés de ficar deitada no sofá, comendo bolacha e vendo televisão. Seria uma outra alternativa, né, muito positiva. Não usar a televisão como babá eletrônica do filho, ok? A gente já falou isso. Não permitir que crianças com idade inferior a 2 anos sejam expostas à mídia televisiva, pelo menos muito intensamente, usando a televisão como babá, ok? E não permitir refeições ao mesmo tempo que assiste televisão. É muito interessante isso, a gente tem conversado isso muito no consultório. Na hora do jantar, quase sempre, tem o jornal. Imagina qual jornal? Tem trocentos canais de televisão, todos com jornal. O que o jornal ensina? Como é que dá para jantar vendo jornal? Não dá nem para comer direito, né? E o momento da refeição devia ser um momento nobre. Solene. Calmo, isto, tranquilo. Em que a mãe e o pai ensinam os modos na mesa, como mastigar os alimentos, falar sobre os alimentos. Então veja, o tempo rico que se perde porque alguém ligou a televisão lá na sala e a criança muitas vezes vai comer lá na sala para ver televisão. E o pai e a mãe ser um exemplo vivo do que deseja ensinar. Certo. Lembra que a gente tem falado muito aqui que muitas vezes não adianta falar muito para as crianças, tem que mostrar bastante. E o pai e a mãe precisam mostrar. Que é através do exemplo que a coisa acontece. Eu vou deixar esse questionamento aqui no ar, doutor Mário Celso, para o senhor responder depois do bloco de comercial. Parece brincadeira, gente. Mas uma mãe me disse certa vez, Jota, eu já não tenho mais o que conversar com a minha criança, porque a minha criança de 6 anos me fez o seguinte questionamento. A mãe disse que eu não posso ver novela, mas como é que tem crianças da minha idade fazendo novela? É terrível, né? Já, depois do comercial. Doutor Mário Celso, voltando aqui com o quadro Infância com Saúde, o pessoal parece que não ficou atento aí, ou sei lá, está muito que descansando, o sol, né, na cabeça, mas é um assunto seríssimo, gente, esse que nós estamos tratando hoje aqui. A influência, né, que a televisão pode exercer negativamente ou positivamente na criança, né? E aquele questionamento que a mãe fez, não é? Retrata fielmente, é o espelho de uma sociedade hoje que não dialoga mais. A filha não pode. Mãe, mas espera aí, por que não posso, mãe? Tem criança menos do que eu fazendo novela, mãe. E aí responder o quê, doutor Mário? É complicado. É muito complicado isso tudo, porque nós estamos sendo assim muito abordados com toda essa tecnologia. E isso atrapalha um pouquinho as conversas, o entendimento, o mútuo entendimento, a inter-relação familiar, como se fala, né? E é complexo. E às vezes a opção que sobra para a mãe é assim, não sei. Às vezes a opção que sobra para a mãe é não sei. Ou não quero falar isso. Ou agora não tenho tempo. É uma fuga. Às vezes acontece isso por conta da dificuldade de, às vezes, explicar o que parece tão óbvio para a criança, porque está exposto a todo momento e em todos os lugares. É muito complexo. Agora, o doutor Mário, ele falou uma coisa muito certa no começo do programa. Jota, não podemos também demonizar a coisa por completo, a televisão. Não. Eu, particularmente, doutor, acho, eu tenho certeza que o senhor também, que é alguma coisa de bom. A televisão pode instruir, pode nos colocar, né, a respeito da criança. Então, é importante enfatizar que existem programas altamente educativos e adequados para as mais diferentes idades, eu acho, não é? Claro. E que essa mídia constitui a única forma de lazer e até mesmo de educação para milhares de brasileiros. Eu concordo, tudo bem. A televisão presente em grande parte dos lares constitui uma realidade com a qual é necessário aprender e conviver. Agora, eu queria que o doutor Mário fosse um pouquinho mais além. O Brasil é grande. Vamos falar, tem dimensões espetaculares, né? O que serve, talvez, para a nossa realidade aqui, não serve para uma realidade lá do confins onde o diabo perdeu as botas. É isso mesmo, doutor? Confere, J. Bernardo. Na verdade, tudo isso que você acaba de falar é muito bem lembrado, né? Existe uma realidade
Na verdade, existe uma realidade com a qual temos que aprender a conviver, né? Bom senso, muita informação é o que precisa ser usado por nós todos e pelos pais, né? Os pais precisam saber disso que acabamos de conversar. Os pais precisam tomar conhecimento disso que a gente falou aqui hoje, assim, nesses minutos aí que a Nereu nos propicia. Os pais têm que procurar usar a tecnologia disponível para o bem e ficarem atentos para a interferência nefasta dessa mesma tecnologia nas relações familiares. A criança é educada pelos pais. Atenção disso, né? A criança é educada pelos pais, pelas conversas e principalmente pelo exemplo que os pais dão. Nada substitui o convívio familiar. Eu preciso lembrar aqui o que diz o pediatra José Martins Filho, professor universitário, autor de inúmeras obras sobre os cuidados com as crianças. O último livro dele se intitula A Criança Terceirizada. É um título muito instigante, é um livro muito interessante. E ele diz, será que as pessoas não se dão conta de que o tempo está passando e nunca mais vai voltar? Então, a convivência familiar precisa sim ser preservada a todo custo. A todo custo. Televisão é importante? Sim, tudo tem a sua importância. Sim. Mas nada pode interferir ao convívio familiar. A conversa mãe, pai, filho, no sentido de formar esta criança para decidir no futuro um cidadão útil para a sociedade. Isso que todo mundo quer, na verdade, né? Apenas uma ligação, gente, para saber que você está também ligado ou ligada. O que você achou desse tema? O que está achando? Você acha que isso pode ser controlado através da conversa, do diálogo, do amor, da sincronia entre os familiares? Você pode pegar o telefone e discar 3222 9002 ou 9004. E aquela mãe ou aquele pai que diz assim, não, eu tenho filme para assistir, ou a novela, e eu levo meu filhinho junto, daí eu trato ele lá, ou dou o peito para ele, ou dou uma mamadeira, uma sopinha, mas eu não deixo de ver a minha novela, doutor. Tudo na vida tem os prós e os contras, tudo tem o seu momento para acontecer, são opções, eu preciso optar por vida saudável ou não, isso tudo é da minha dependência. Veja quanto o mundo mudou, J. Bernardes. Hoje a pessoa, na minha área, por exemplo, na área médica, hoje o paciente, o doente, tem o direito de saber o que o médico vai fazer com ele, se aquilo vai ser bom de fato, e se ele de fato quer aquilo. Algum tempo atrás, não muito tempo atrás, J. Bernardes, o que o doutor falava era sagrado. Pois é. Ok? Sim. O doutor receitava um remédio para você e você ia tomar o remédio e ponto nem final. contestava, não, absolutamente. Ok. Claro. Hoje, não, hoje é direito das pessoas, o porquê do remédio, doutor, não gostei desse remédio, questionar, doutor. contestar, Isso. Tal, buscar então, mais explicações. Veja, vamos voltar para o nosso assunto. Sim, é a opção da mãe assistir a novela ou não assistir a novela. Ela tem que saber que isso pode estar interferindo de modo positivo ou negativo no filho dela. E parece que é este ponto que as pessoas ainda não se antenaram. Ok? Porque fica uma coisa assim, massificada e natural, normal. Maquinal. Coisa maquinal. Fica banalizado. Banalizado. É verdade. E as pessoas não assim, mas será que está certo? Ninguém pergunta mais isso, né? Será que está certo? Por que fazer isso? A própria mãe, o próprio pai, então, deveria se indagar. Esta é a intenção dessa conversa aqui hoje. Né? Agora tem o outro lado também que eu já ouvi. Já ouvi de uma mãe. Não. O peito é sagrado para mim. Não importa se tem novela, se tem filme. Primeiro o meu filho, a minha criança. Depois a novela, o filme, seja lá o diabo que for. Acho que a maioria das mães, J. Bernardes, não sendo muito político aqui, mas acho que sim, J. Bernardes. Tomara. Eu vejo isso no dia a dia, sabe? Tomara. A maioria das mães está muito bem centrada em cuidar do seu filho, em criar bem o seu filho, alimentar bem o seu filho, para que ele seja um adulto feliz e útil, né? Tem um nosso ouvinte aqui, sempre assíduo, o Emil Chartuni, ele diz, Jota, eu estou ligado sim.
E concordo, tem que ter um controle sobre as crianças que assistem. É muita indecência, às vezes, que aparece na televisão. Aqui um recado do Emil Chartuni, que tem uma criança do qual o Dr. Mário também cuida. O Emil Chartuni está lá pertinho do CELP, do Hospital Santa Catarina. Né? Tá ali. Ele fica por lá. E tem muita indecência mesmo, a gente sabe. Sim, que tem. Né? Claro que tem. Agora, a televisão, como eu falei, não pode ser demonizada sempre, absolutamente. Né? Tem produtos bons para apresentar? Tem. Mas, às vezes, fiz comentários sobre o Deus Dinheiro. O Deus Dinheiro é isso. Às vezes, em função do dinheiro, precisa aparecer mais veementemente algo que dê notoriedade, algo que dê publicidade, mais audiência. E deixa de lado, relegado ao segundo, terceiro plano, as crianças que serão o futuro desta nação. Exatamente. Né? Então é isso aí. Muito bem, eu acho que concluímos então legal o assunto de hoje, né? E dizer então para as mães e para os pais pensar um pouquinho mais. Na hora de... tem mais um detalhe, tem mais um detalhezinho. O doutor vai finalizar. Parece que até virou motivo de chacota quando alguém chega em alguma casa e a mãe com a criança no colo está lendo uma historiazinha, um livrinho. Aquele livrinho antigamente de criança, como é que é? De fada, madrinha, como é que é? Aquela historinha, não é? Sim. Já quase não se vê isso mais hoje, doutor Mário. Sim. É triste isso. Essa constatação que você faz é triste, porque o livro, ele ensina, o livro permite a criança fantasiar. Isso. A televisão não. Claro. A televisão mostra. Aqui. O livro instiga a criança a fantasiar, a criar, sim, a imaginar. E a criança precisa exercitar a cérebro, capacidade de raciocínio, na verdade, né? Claro. Então, esta prática, assim, eu conheço um médico muito antigo que ele tinha o momento de jantar da família e, em seguida, ao jantar, o momento de leitura. Todo mundo ia passar a ler. Por determinado tempo, todo mundo lendo. Aquilo era sagrado, aquilo já era uma rotina normal. Era diário, ele se orgulhava disso e fazia a família dele praticar isso. Claro. Né? E aí o pai assim, como é que vai fazer o meu filho praticar isso? O pai é o comandante tem que dar o do primeiro barco. Passo. Tem que dar o comandante do barco, exatamente. O barco vai onde o pai manda ir. Opa. Isso tem que ser assim. Né? E a gente percebe que hoje não é bem assim. É mais difícil, infelizmente. Né? Mas, se a gente der o primeiro passo, se a gente conseguir com que os pais possam promover essa mudança, né, oxalá as coisas possam acontecer para melhor. Tomara que sim. Dr. Mário Celso Schmidt, hoje de verde, né? Obrigado por ter vindo mais uma vez. Boa tarde e um ótimo final de semana. Boa tarde, J. Bernardes, um bom final de semana a todos. Muito obrigado.